Você chora diante da beleza? Era a pergunta que Antônio Abujamra fazia para seus convidados no programa Provocações. Chorei vendo o terceiro episódio de The Last of Us e choraria de novo vendo de novo, com certeza. Enquanto aquele episódio trazia esse choro diante da beleza, de que o amor constrói, o episódio 5 ele é bastante diferente no sentido de que nele está impregnada a ideia de que o amor destrói. Enquanto os protagonistas do episódio 3, Bill e Frank, conseguiram construir algo aí, né? Uma casa com paredes ali de cores vivas, com muitas flores, muitas plantas, comida boa, a beleza. Os protagonistas do episódio 5 encararam aí uma realidade muito mais cruel e destruidora. O Henry, ao tentar salvar o seu irmão, selou o seu próprio destino ali ao entregar um grande figurão para o exército, e a Catelyn também ao tentar vingar o seu irmão, mesmo que essa não fosse a vontade dele. Nesses dois casos, o amor destruiu. E antes de eu falar mais sobre o episódio 5 de The Last of Us, é bom avisar que nesse vídeo teremos spoilers até o episódio 5 de The Last of Us, beleza? Também deixo um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre The Last of Us, sobre séries, sobre filmes, enfim, inscreva-se aí no meu canal, pois dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que eu solto por aqui e também me ajuda bastante. É rápido, é fácil, é só clicar no botão inscreva-se ali e pronto. Tá certo? Eu vi que teve gente que não gostou desse episódio por conta das diferenças que temos entre o game e a série novamente, mesmo que sejam aí diferenças menores, né, do que a gente teve no episódio 3. A principal diferença aí é a introdução da personagem Catelyn, né, que apareceu no episódio 4, na verdade, para acrescentar aí um tempero na história. E que tempero a mais foi esse aí? Foi no caso de tanto ela quanto o Henry estarem defendendo seus irmãos ali, ou a honra deles, né, com suas próprias armas. Nesse episódio descobrimos um pouco mais sobre a história da Catelyn também, né? E aí as coisas fazem um pouco mais sentido. Sabemos que o irmão dela, o Michael, era uma grande figura aí no grupo de revolucionários de Kansas City. A gente nunca vê ele, mas a gente só sabe que ele era uma figura ali amada por todos. Fato é que o Henry precisava de remédios para o irmão dele, para o Sam, tratar a leucemia. E você já deve imaginar que nesse mundo de The Last of Us, os remédios são escassos e eles chegam com um preço. O preço, no caso, era ele entregar um grande figurão e foi o que ele fez. Ele entregou o Michael para Fedra, que foi preso e depois foi morto. E o Michael, sendo esse cara tão bom, amado por todos ali, antes de morrer, ele diz pra Catelyn pra ela não buscar vingança, quando ele conversa com ela. Mas ela vai mesmo assim. Ainda acho que a Catelyn não foi ameaçadora o suficiente pra ser vilã, né? Faltou pintar mais essa vilania dela, mas acho que as coisas são meio assim quando você tenta humanizar os vilões. Quem é o herói e quem é o vilão, afinal de contas, né? Se você já jogou os dois The Last of Us, você sabe que essa linha é muito mais tênue do que parece. Bom, tudo isso da Catelyn não existe no videogame, mas aqui existe para dar um peso maior aí para a história do Henry e Sam. Houve muito papo também de que o episódio 4 e 5 deveria ter sido uma coisa só, mas eu não acho. Acho que faz muito mais sentido quebrar em duas partes, vamos dizer assim, né, essa saga aqui em Kansas City, para esse episódio ser um episódio sobre Henry e Sam, que é uma passagem de personagens bem amados no videogame, e acho que eles mereciam uma história digna aí de um episódio inteiro no mínimo. E aqui é preciso abrir um parêntese para falar sobre o Lamar Johnson, que é o Henry da série. Esse cara é fantástico porque ele consegue transmitir a inocência necessária do personagem, o medo necessário do personagem e também ser carismático. É preciso dizer também que fizeram o personagem do Sam ser surdo na série, né? E a maneira como o Henry se comunica com ele é fantástica também. O Henry se comunica por linguagem de sinais, né? E você consegue sentir o desespero ou a calma que ele tenta transmitir ao irmão ali por conta dessa maneira forte que ele tem de se expressar. Esse cara rouba a cena no episódio inteiro e é uma pena que a gente não vai mais ver ele na série. Ah, mas colocaram a Catelyn na série também só pra ela morrer no final do episódio. Às vezes as coisas precisam ter uma outra proporção na série, justamente porque isso aqui não é o videogame. Vamos tomar como exemplo os infectados, né? A gente não viu tantos aí na série até agora. Quando você tá nesse ponto no jogo, né, você já matou
tantos infectados ali que você já perdeu a conta. Mas o fato deles aparecerem menos é justamente para tentar fazer o nível de perigo deles parecer muito maior. Você imagina se o Joel sai matando, sei lá, dezenas de infectados a cada episódio, né? Ia ser banal e não ia mais ter impacto. E impacto é o que a gente tem com a aparição do Byaku e com aquele ninho de infectados ali já mais pro final do episódio. Ali temos uma cena digna de filme de ação misturada com filme trash de zumbi. E não é uma cena de suspense, como temos no segundo episódio, né? Com o Joel, a Ellie e a Tess se escondendo ali atrás dos móveis. Aqui temos um espetáculo aí de sangue, de tiro, de atropelamento, de pedaço de corpo voando, etc. Até a cena em que o Byaku arranca a cabeça do Perry ali, que foi quase um abraço ali nos fãs do jogo, né? A Catelyn nesse momento também tem um fim parecido ali, né? Quando ela é atacada por aquela infectada criança. Bom, e aí vamos para a cena final dos quatro ali, Joel, Ellie, Harry e Sam, todos eles ali no abrigo, né? Nesse momento a gente até cria uma expectativa de que eles poderiam mudar o final, uma vez que eles mudaram um pouco ali a história do Bill e Frank. Mas não, as coisas são relativamente bem parecidas com o que é no videogame, né? O Sam conta pra Ellie que ele tá infectado, ela tenta salvá-lo, né? Ela diz que é a cura e esfrega o sangue dela no sangue dele, mas não adianta nada, de manhã ele já tá infectado. E aí temos de fato a cena mais tensa de todo o episódio, né? Que é o Henry impedindo o Joel de atirar no Sam, e ele mesmo atira. Isso aqui é a grande cena de atuação da série até agora, né? A cara de todo mundo nesse momento, as reações deles. O Joel desesperado pedindo a arma, a Ellie em choque e o Henry ali sem saber o que fazer, naquele desespero, ele simplesmente pega a arma e se mata. E que é uma coisa que vai de encontro a algo falado pelo Joel no episódio anterior. Em determinado momento a Ellie pergunta pro Joel, né, o que faz ele seguir em frente no mundo desse aí. E aí o Joel simplesmente responde, família, eu acho. O Henry não tinha mais a família dele para seguir em frente, né? Não restou mais nada a ele. Qual o ponto de você sobreviver no mundo desse se a sua única função é essa, é sobreviver? Mas ao contrário do episódio 3, né, onde choramos ali diante da beleza, né, com a trilha sonora do Max Richter lá, começo a lacrimejar só de lembrar. Aqui pelo menos eu não chorei, a minha reação foi mais de ficar em choque e sem palavras diante daquilo, e mesmo já sabendo a história do jogo. E assim como uma boa história que vai sendo moldada aos poucos, né, a gente vê como tudo isso aqui vai impactando na relação entre Ellie e Joel. O próprio Joel fica impactado ali, né, depois de enterrar os dois, e a Ellie, que tem a reação mais fria ali, que pede para os dois seguirem em frente, né? Enquanto a Ellie aprende da pior forma possível sobre a crueza do mundo, ela também entende que você precisa ser frio para sobreviver aqui. Por outro lado, o Joel, que enterrava corpos sem questionar muito no primeiro episódio da série, né? Aqui ele fica muito abalado com o que acabou de acontecer. Outro parênteses aqui para a atuação da Bella Ramsey como Ellie, né? Se ela não tinha me pegado completamente como Ellie nesse episódio aqui, porra, foi Ellie total ali. Os momentos dela com o Sam são muito bonitos, né? Principalmente quando eles estão ali naquele abrigo com uns objetos infantis. Ali a gente vê bem como são duas crianças ainda colocadas dentro de um contexto mortal. Apesar de pouco tempo com o Henry e com o Sam, eles aprendem várias coisas, né? O Joel mesmo cria certo apego e até chega a convidar o Henry para acompanhá-los aí na jornada deles. Ele vê como o Henry é um cara que mesmo dentro do caos, ele quer dar um conforto ali ao Sam. Logo no começo do episódio, né, quando eles estão abrigados ali naquele sótão, o Henry dá aquele giz de cera pro Sam para ele deixar o lugar menos feio, né, segundo ele. Ele pinta a máscara de super-herói no rosto dele ali também. O mundo não faz sentido nenhum sem a beleza. E agora o que nos resta é esperar o 6º episódio e ver se vamos chorar mais uma vez aí diante da beleza ou se ficaremos chocados e impactados de novo. E por enquanto é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você gostou desse episódio de The Last of Us? Você não gostou? Comente aí, eu quero ler a sua opinião, beleza? E não esqueça de se inscrever aí no meu canal, tem o botão inscreva-se aí embaixo. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que eu solto por aqui e também me ajuda bastante, tá certo? Considere também se tornar membro aí do meu canal, tem o botão seja membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo que eu solto aqui para membros e também me ajuda
bastante. Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau!